Caras e caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta dentro da nossa disciplina para dar a devolutiva de vocês sobre a atividade 2 da aula 2, onde a gente está abordando o tema planejamento estratégico e gestão de projetos. Nessa atividade foi solicitado para vocês que fizesse a leitura do capítulo 5, da dissertação lá do Lube Filho, e respondesse à pergunta, a gestão de projetos deve ser necessariamente utilizada em um contexto organizacional com planejamento estratégico formalizado? Então, era essa a tarefa. Muito bem. Dando uma dica para vocês, quando a gente vai fazer um trabalho científico, vamos atentar àquilo que está envolvido na pergunta ou no tema. Neste caso, nós estamos falando de gestão de projetos, estamos falando de planejamento estratégico. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve discorrer um pouco, o que é o planejamento estratégico, o que é uma gestão de projetos, e como nós estamos referenciando a uma determinada obra, vamos falar um pouquinho dessa obra, dessa dissertação aqui no caso. O que tratou-se essa dissertação? Qual que foi o contexto, para a gente poder responder corretamente. Depois foi pedido um certo número de parágrafos para responder a essa questão e também que citasse alguma fonte, se buscasse alguma outra fonte para dar mais teoria, mais consistência naquilo que vocês estão falando. Muito bem. Então, na primeira ideia de planejamento estratégico, eu pensei algumas frases que foram mencionadas nos trabalhos, como por exemplo, planejamento estratégico tornou-se indispensável para o sucesso, é organizar sistematicamente as atividades necessárias, são definidos visão, missão, objetivos, estratégias e metas, deve resultar num processo controlado, é uma decomposição em planos de curto, médio e longo prazo, são apoiados na cultura organizacional, isso aqui é uma coisa muito importante que pode facilitar ou pode complicar bastante o nosso trabalho, são desenvolvidos para atender a situações específicas, Foi criado nos anos 60, então aí está a riqueza de você buscar outras fontes, para citar mais detalhes que enriqueçam o trabalho, A prioridade, deve ser constantemente revisada, atualizada, é a tarefa mais importante, porque tudo deve ser previsto, Vamos falar um pouquinho de liderança, Aí já está a citação lá da palestra do professor Falcone, Ok? E gestão de projetos, o que foi mencionado aí no trabalho, E a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, tem aderência à estratégia, está ligada à comparabilidade, Tem 4 subsistemas, liderança aqui mais uma vez do Falcone, manter um ambiente de ética, amor e consideração pelo próximo, isso aqui é difícil, mas é importante que seja mencionado, seja feito. O sucesso é relacionado com a qualidade do projeto, sim, quanto mais bem feito, maior a chance dele dar certo, Tem relevância em contexto de planejamento formalizado ou não formalizado, aí já começamos a ter uma discussãozinha mais interessante, Os 6 principais tópicos aí da estruturação do projeto, auxílio no atingimento dos objetivos, o setor público também precisa do controle de gerenciamento, a estrutura da governança deve ser considerada, uma ferramenta importante é o Balance Scorecard, gerenciamento é uma parte de um sistema de gestão, e não, essa frase eu achei bastante interessante, não haveria como se pensar em gestão em resultados sem avaliar todos os aspectos da vida da organização. Quanto à conclusão, nós tivemos algumas respostas interessantes. A maioria respondeu que é sim. Em muitos trabalhos não está de uma forma clara a resposta da pergunta. Devemos utilizar planejamento estratégico? Então é sim, é não. Outro trabalho diz que não dá para afirmar,
né? Outro trabalho fala que pode e deve ser usada, mas não necessariamente, né? É bastante interessante esse ponto de vista, né? É claro, quando a gente fala a respeito de alguma conclusão, a gente deve fundamentar, né? Então, a resposta é sim, conforme, né, fala Lube Filho, né, em seu trabalho, tal, né? No caso tal, não se fez. Em outros casos, pode ser feito ou não, mas, né, é interessante, né? Agora, o trabalho é necessário haver um planejamento formalizado, né? E a gestão de projetos com planejamento possibilita melhor desempenho, né? Claro, então tudo isso é interessante, ok? Então o trabalho é justamente chegar a essa conclusão de que sim, é importante a gente usar essa ferramenta. Ok? Não vamos dizer assim, totalmente indispensável. Há casos que você não tem ainda como fazer, né? Então vai fazendo, vai tentando, né? Vai empiricamente até conseguir chegar, né, no resultado. Dá mais trabalho, mas também chegamos lá, né? Em seguida, selecionamos os 3 melhores trabalhos, né? O melhor é da equipe do Carlos Marcelo, Luiz Marcelo Pereira e Rogério, né? Foi bem feitinho, tem uma bibliografia complementar. A da Gabriela Rinoi, o Emerson e o Marcelo Gomes também ficou um bom trabalho, né? Com outras fontes também, né? Interessante a gente enriquecer o nosso trabalho. E o terceiro, né, da Evelyn, em que ela faz toda uma explicação e leva em consideração também, né, a citação do Marconi, além do Lube e do PMBOK. Ok? Então era isso. Estamos à disposição para os demais esclarecimentos que vocês fizerem necessários. Bom trabalho e até a próxima, se Deus quiser.